gente, estamos aqui hoje com elas, Inês Gomes e Jacques Beauvoir, da Trágica-se de Arte, uma companhia teatral paranaense, para conversar sobre criações teatrais e produção online de festivais durante a pandemia. Gente, muito feliz por estar com vocês, muito obrigada por terem aceitado o convite e queria começar pedindo para vocês contarem mais sobre vocês enquanto companhia, enquanto artistas, as linguagens artísticas, os processos de criação. Ok, nós agradecemos o convite, é sempre muito bacana a gente estar agora, principalmente na pandemia, a gente está em contato. Enfim, e falar daquilo que a gente faz, né? Que é o teatro de animação. A nossa companhia, nós iniciamos em 2013, a Trágica. Então, nós já temos 7 anos. Eu já sou bonequeira há mais tempo. Comecei lá na década de 80, mais ou menos. Comecei em Curitiba, no Paraná mesmo, com o Teatro Filhos da Lua. E, paralelamente, também trabalhei em educação, em escola, fiz várias outras coisas, mas sempre trabalhando como bonequeira, confeccionando bonecos para as companhias e manipulando, fazendo parte técnica, de um tudo. Então, não tinha um espetáculo meu, assim, né, da minha autoria, enfim, trabalhava para as companhias. E aí, em 2013, eu já conhecia a Jaque, eu fui dar uma oficina de confecção de bonecos, e a Jaque nunca tinha feito boneco, ela começou a fazer boneco, e eu vi que ela tinha algo especial, o boneco dela já era muito bacana. Aí a gente teve a ideia de criar um lambe, nosso primeiro lambe foi bem nessa época, e o espetáculo ficou muito bacana. Desculpa, ficou legal, né? E a gente queria inscrever sei lá, começar a circular com esse teatro, né? Com o Teatro Lambe Lambe. Aí a gente tinha que ter uma companhia. Aí nós criamos a Trágica Companhia de Arte, que somos nós duas, tinha mais uma colega, depois ela saiu, ficamos só nós duas, e o nosso primeiro espetáculo foi um Teatro Lambe Lambe, da Trágica. Já que quer falar alguma coisa? A Trágica, ela surgiu quando o primeiro espetáculo é Sala de Banho, e a gente traz bem um universo feminino, né? Então, a gente começa a trabalhar isso, e a nossa ideia era fazer uma pesquisa sobre as relações trágicas, né? Entre o corpo, sociedade, enfim. E aí a gente começou a trabalhar essas temáticas. E a gente trabalhou até 2017, eu acho, só com o Teatro Lambe Lambe, né? Depois a gente fez um espetáculo daí de palco, né, maior, para poder atender mais gente. Sim. Espetáculo Rapunzel Circus, que também ele é uma adaptação, né, para um contexto, a história da Rapunzel no contexto circense. Mas também a gente trabalhou um pouco aí algumas questões. Aí tem o palhaço, que ele representa um pouco essa figura anarquista, né? Que ele vai ajudar a Rapunzel, enfim. Então a gente tem um estilo de trabalhar assim um pouco diferente, né? Mesmo numa história clássica, a gente tenta trazer essa coisa, essa característica um pouco trágica que a gente tem. E depois, o nosso último espetáculo de palco foi o Histórias Cruzadas, aliás, são só 2, mas é o Histórias Cruzadas, que é um espetáculo baseado num poema do Bertolt Brecht, que é Cruzada das Crianças, né, de crianças que saem em cruzada durante a guerra. E também a gente misturou com os contos clássicos, e ele busca trabalhar essa temática, né, de crianças em situação de guerra. Então, acho que essa é um pouco um resumo assim da nossa trajetória de criação. Né? E uma pergunta assim, que é bem, como foi
a questão da pandemia, como a questão da pandemia, todo esse isolamento, essas novas configurações, que foi uma modificação muito rápida, pode-se dizer, acredito, até literalmente meio que do dia para a noite, né? Como isso afetou essas atividades que vocês promovem já, né, há tantos anos, as pesquisas, o que estava em andamento, o que seja de eventos, de espetáculos mesmo, né, em processo, como foi esse impacto para vocês, assim, e como vocês teve aquele momento de, olha, a gente vai ter que ter outras formas, outras ideias, assim, alternativas, né, para isso. A pandemia ela veio assim, justo num ano e a gente nunca tinha passado num edital, né, com financiamento. E aí esse ano a gente está com 2 projetos que a gente conseguiu captar, que é a Bienal de Teatro Lambi Lambi, né, em Paranaguá, e um outro projeto de montagem de Kamishibai. Além disso, a gente produz a mostra Anima Rua, que acontece no Fringe em março. Então a gente estava assim, a toda a produção, né, a full com a produção, para receber os artistas em Curitiba, enfim. E do dia para a noite a gente teve que cancelar tudo. E foi uma surpresa, porque também a organização do Festival de Curitiba é um festival muito grande, né? E lógico que as decisões do festival não são compartilhadas com nós, réis mortais, que organizamos uma mostra dentro do festival, né? Então foi assim, vamos ter que cancelar, e a gente viu, começou a chegar mensagem de amigo, é verdade isso, que está cancelando o festival? Eu falei, gente, não sei, né? Tipo, o que está acontecendo? Enfim, aí cancelou, foi 23 de março, se eu não me engano. Não, antes, foi né? 12? 12. 12. E a mostra foi mais ou menos dia 12 de março, e a nossa mostra seria 29 de... Bom, o festival começa 29 de março e a nossa mostra já ia ser mais ou menos por aí. Ia ser de 30 a 5, se eu não me engano. Eu sei que nós estávamos com as malas prontas, a gente fez uma super produção que a gente ia receber mais de 30 artistas, a gente tinha conseguido comprar passagem de artistas, né? Então vinha gente do Peru, uma família inteira do Peru, 4 artistas do Peru, Argentina, Chile, de Salvador, Rio de Janeiro. Então você imagina assim, umas 35 artistas, sendo que de Curitiba tinha 1 ou 2 e nós. O restante tudo de fora, todos com passagens compradas, hospedagem, tudo certo. A gente estava com as malas prontas e de repente olha no WhatsApp. O festival foi, eu acho que ele, se ele não foi o primeiro, foi um dos primeiros a cancelar. No Brasil, né? Foi o primeirão, assim, que parou. Aí foi um choque. Daí a gente ficou uma semana assim meio chocada e tentando resolver essas questões de passagens, né, principalmente as internacionais, cancelando tudo. Sei que passou uns 15 dias a gente meio amortecida, não entendendo direito o que estava acontecendo. Aí depois, quando começou a cair a ficha, a gente já pensou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque daí acabou tudo. Toda a nossa perspectiva. E para a gente, né, assim, o Anima Rua é o primeiro evento do ano para a gente em março, porque logo depois do carnaval, né? Uhum. Eu tenho o carnaval, aí tem essa nossa mostra e começa tudo. Sim. Então era a largada. E já de primeira já cancelou. Falei, pronto. E daí foi só vindo cancelamentos. Aí que a gente rapidinho falou, não, vamos fazer online. E eu também não tenho essa informação, mas acho que nós somos as primeiras a lançar uma mostra online, que daí nós começamos, né? Que daí ninguém sabia nada, a gente estava totalmente perdida, a gente teve que fazer um novo contrato de internet, porque a nossa internet não era boa o suficiente para a gente fazer as transmissões. Aí a gente teve que investir nisso e a gente teve bastante trabalho até agora.
É aquela coisa meio que do dia para a noite mesmo, a gente teve que entender como funcionam as mídias sociais, como que faz uma live, né? Como que é todo esse universo da internet, né? Foi até numa conversa, primeiro Maria Clara, nossa amiga em comum, Sim. mandou mensagem, vamos fazer alguma coisa, como que tá numa rua, não sei o que, ela super inquieta. Eu falei, não, tá, peraí, eu não sei o que tá acontecendo. Aí passa uma semana, falei, e se a gente tentar, né? Aí, no fim, a gente conversou com a Maria Clara e ela estava com outras demandas, mas aí veio a ideia, junto também veio a parceria com o Pedro Cobra, para a gente fazer o Papo Lambeiro, né? Então, a gente foi trocando essas informações, o Pedro que descobriu como era o negócio da live no Instagram, deu todas as dicas para a gente. E aí, assim, muita pesquisa para entender como faz a transmissão ao vivo. Tinha coisas que eu queria fazer e que não deu certo, né? Eu queria fazer uma estreia da Anima Rua On, com uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Aí pesquisei, fui descobrir que tem o StreamYard, não sei o quê. Enfim, todas essas coisas que a gente nunca tinha, né, A gente não se dado sabia conta nada, a gente estava bem crua. Hoje a gente já tem uma experiênciazinha, assim, né? Mas mesmo assim é muito trabalho. E aí foi desafio para a gente e também para os artistas, né? Eu lancei para o grupo que viria, então a gente manteve a programação com os que estavam para vir, né? E depois a gente abriu também para quem quisesse participar. E aí eu lancei, gente, alguém tem interesse em fazer ao vivo? Porque o mais interessante é o ao vivo, né? O teatro no vídeo não é legal, é difícil você, né, ter uma... Bom, e assim, agora a gente já tem um pouco mais de manejo de edição, mas naquele momento ninguém tinha um espetáculo pronto com vídeo, com boa qualidade, com uma edição bacana. E em Lambe ainda também, né? Que exige outras questões de filmagem. Eu lembro que a rede que eu mais mexo é no Instagram e eu acompanho muito vocês, assim, né? Do Anima Rua On, da Bienal. E eu lembro quando foi esse momento que eu vi que era... Vocês não falaram em cancelar, vocês falaram, olha, a gente vai adiar. E daí estava nesse momento, né? Eu acredito de entender o que estava acontecendo e depois já veio a questão de ser online e daí até se vocês puderem falar um pouco mais como funcionou o Anima Rua On e a Bienal, porque, por exemplo, na Anima Rua teve várias lives, aí, se não me engano, por um momento era para ser por um período, depois vocês estenderam, além do canal onde tinha as filmagens, eu lembro de uma live com a Gio Fornari, que ainda vocês falaram sobre a questão de filmar, né? E tu ainda comentou, a gente filmar desde a chegada do público, não só dentro da caixa. Então, assim, essa série de lives no meio da coisa, se pensar o fazer fazendo, assim, né? Então, se vocês puderem falar mais sobre isso, assim. Foi muito legal isso, assim, né? Essa descoberta do virtual mesmo, né? De você... E aí a gente repensar o nosso trabalho, que nós, como a gente fez tudo muito independente, essa coisa de você ter uma boa gravação, você ter um fotógrafo, né? Que é a coisa bem da produção, mas a gente meio que, enfim, por a gente sempre fazer a coisa independente, a gente nunca teve, assim, uma grana e uma estrutura para fazer. E aí, nessa hora que a gente percebe o quanto faz falta, né, no vídeo isso. E aí, a filmagem do Lambe Lambe é bem difícil, é complicada, mas aí a gente começou a perceber também, porque como eu queria fazer ao vivo e os Lambe Lambeiros não tinham segurança para fazer ao vivo por conta da luz e tal, falei, gente, então, para a gente ter algum resquício do ao vivo, vocês gravem 1 minuto se apresentando, falando, né, quem é a companhia, para fazer o convite para o público assistir. Essa foi, assim, meio que uma solução que eu pensei e encontrei. E aí a gente percebeu nos vídeos
tanto do Anima Rua quanto da curadoria da Bienal, que o lambi-lambeiro ele filma direto o espetáculo. E isso funciona para espetáculo, né? Grande. Sim. Mas, assim, para o lambi-lambi é muito importante, né? A instalação no ambiente, a recepção do público, tudo isso já faz parte da cena, né? E aí a gente trouxe essa Além de que o Anima Rua é uma mostra independente, né, dentro de um grande festival, e que o artista que participa, e a gente também, o nosso cachê é o chapéu. Então, a Anima Rua, a gente está desde 2017 batendo e marcando o território na rua e falando corpo a corpo para as pessoas que tem que contribuir, que é o pague quanto vale e tal. Então, esse é o mote principal do Anima Rua. Então, não tem curadoria, entra todo mundo, entra quem quer, né? Por isso que sempre tem bastante artista, que quem trabalha na rua e está passando por Curitiba, em março, já fica na nossa mostra, já participa da rua, é um movimento forte, é um movimento de rua e, de repente, a pandemia. E aí, quando nós fizemos o Anima Rua On, uma das coisas que a gente sempre falava para os artistas é isso, né? Grave 1 minuto e fale, né? Do seu espetáculo, até porque o chapéu é virtual. Você tem que conquistar as pessoas que assistam e contribuam no chapéu virtual. E daí, no final, tinha o número da conta que é direto para cada artista, né? Então, nós fizemos. E estendemos, que foi de 6 a 10 de maio. A gente estendeu agora acabou agora dia 30 de agosto, encerramos os vídeos, até porque para os próprios artistas mandarem, né, para as pessoas nas redes sociais, para quem estava precisando ainda continuar o chapéu virtual. Por isso que ele se estendeu, para a gente poder ajudar, né, de alguma forma, os artistas divulgassem seus trabalhos para conseguir alguma coisa no chapéu virtual. E com toda essa experiência, assim, vocês falaram que, assim, que agora tem um pouquinho mais de experiência, né? Mas para mim vocês já são uma referência, assim, de fazer muita coisa mesmo, assim, sabe? De ação e de alternativa e de experimentar e criar, assim. E queria muito saber o que vocês perceberam, assim, que funciona. Pô, a gente tentou isso daqui, a gente viu que é massa. E outras coisas que, por exemplo, não funcionaram tanto, seja por uma questão técnica ou uma questão de meio o que funcionou e o que funciona ou menos funciona. Às vezes, por exemplo, funciona para uma coisa, não funciona para outra, tanto em questões técnicas, de logística, principalmente a questão dos ingressos, né? A questão pelos espetáculos, e também, por exemplo, de retorno do público, sabe? Como é que tem esse retorno, que público vocês percebem que consome esse conteúdo, né? É uma coisa que funcionou, assim, que a gente teve né, nessa experiência, o artista ele tem que ser muito engajado nas redes sociais, sabe? Porque, assim, apesar da gente ter feito todo um esforço, lógico que de 6 a 10 foi uma semana muito intensa e que as visualizações eram grandes, né? Porque tinha toda a movimentação. Depois, quando a gente estendeu, a gente diminuiu a frequência, né, dos vídeos, e aí depois a gente só vinculou a programação com o Papo Lambeiro. Mas, assim, o que mais funcionou foi o artista que pegava o seu linkzinho e enviava por WhatsApp. Sabe, o retorno lá do relatório do YouTube, o direcionamento que tem das redes, do WhatsApp é o que tem mais alcance, sabe? Então, assim, por exemplo, a Gabriela Céspedes, de Mendonça, ela fez, assim, uma campanha, um corpo a corpo lá na Argentina, e ela teve um chapéu, não sei se foi muita coisa ou não, mas, enfim, ela teve chapéu, né? Ela deu esse retorno pra gente, e ela teve... Ela teve quase 2.000 visualizações. Isso, para nós, é muito.
Inclusive, a gente Ai, falou mãe. com ela esses tempos, ela falou, uma professora da Universidade de Buenos Aires me ligou, falou que viu meu espetáculo no Anima Rua. Falei, nossa, então assim, é uma coisa que ela circula, né? E o que eu percebi no momento também do início é que a internet ela tem um tempo para as coisas funcionarem, né? Então, o ao vivo eu não sei como seria, mas assim, a gente fazia as estreias dos espetáculos, e aí tinha lá o pessoal compartilhando no chat, que é muito legal isso, né? Tipo, assisti espetáculo, lindo, bravo. Então, essa troca acontecia nesse momento do chat ao vivo, durante as estreias. Mas as visualizações, elas vinham no decorrer de um tempo, assim, sabe? De uma semana, não era uma coisa assim que já bombava. Então, eu percebi que a internet ela tem que ter ela tem esse trabalho, ela tem um tempo diferente, é uma coisa, enfim, que demora para ter a visualização. São timings diferentes, né? Por exemplo, de estreia e depois das pessoas que vêm ali, depois ao longo, são praticamente 2 eventos, né? 2 formas de... Sim. E a estreia, assim, funcionou muito durante o início lá do Anima Rua, que era de 6 a 10. Depois as estreias, elas foram meio que perdendo força, né? E também as pessoas já sabiam como funcionava e que o vídeo ia estar lá disponível para ela assistir quando quisesse também. Mas o WhatsApp funciona muito. De você compartilhar e mandar direto. Falar, olha, agora, estreia agora. Eu fazia isso. Eu ficava uma estreia de um vídeo, né? Daí eu pegava e compartilhava com todo mundo que eu pudesse, que achava que ia. Falava, agora, corre lá, corre lá, corre lá. E funcionava, porque daí você chama as pessoas, daí eu ficava vendo que um entrava e cheguei, tô na fila. Se você entrar lá no Animal Rua e entrasse lá naquele momento, daí, tô aqui, vem, gente, corre que vai começar agora. Então isso era uma coisa muito legal, que eu via que tinha gente que ficava esperando, porque a gente tinha estreia toda semana, toda sexta-feira. Então, sexta-feira era o dia de eu disparar. E sempre a gente conseguiu ter um público cativo que ficava esperando sexta-feira. Vai ter estreia essa sexta? Né? E daí já ia para o Papo Lambeiro. Então, a gente criou um público ali, né? Sim. Não muito grande, mas para a gente qualquer coisa já estava valendo, assim, a empolgação, né, de estar ali junto. Sim. E claro que também muito dentro da nossa rede, né, do nosso círculo. Isso é um ponto assim que é interessante, mas é muito difícil você alcançar o público como é o público espontâneo da rua. Não existe público espontâneo no virtual, né? Você tem que direcionar ou fazer promoções pagas, a gente não fez. Mas enfim. E o que funcionou muito também lá no início foram as lives, que foi muito legal, né? A troca, os artistas. Então, estreavam o espetáculo e à noite o artista falava sobre a desmontagem, digamos assim, daquele espetáculo. E isso foi muito bacana. Foi muito bom entre nós artistas, assim, né, que participaram da mostra. Acho que todo mundo se sentiu um pouco, sabe, não tô sozinho nessa quarentena. Foi um lugar, assim, de meio que um conforto, assim, tipo, tá tudo bem, né? Sim, e de uma aproximação, porque às vezes artistas vão se encontrar nos festivais só pessoalmente, às vezes não tem tanto esse contato online, então fica um longo período até reencontrar. E uma perspectiva de que nessas lives, esses espetáculos, várias pessoas de vários estados e diferentes países até vão se encontrar mais vezes, né, para esse diálogo, ainda que nesse contexto todo, assim, essa criação de rede online, né? Eu acho muito interessante, assim, que já existe uma rede, mas como ela foi tomando novas formas, né, de maneira online, assim, muito interessante. E refletir disso enquanto artista, enquanto público também, né? De assistir os trabalhos umas das outras, assim. E assistir o próprio trabalho também, né? Que foi uma coisa inédita. Nossa, é verdade, é verdade. E como foi para vocês? Vocês curtiram?
Nossa, eu assisti assim a estreia a minha primeira estreia foi do Quarto de Bebê. Uhum. E eu assisti assim, deu aquela emoção, sabe? Tipo, ai, foi emocionante, sei lá, é diferente, mas dá uma emoção. Uhum. Não, e é tipo o vídeo que a gente já tinha, né? Então, quantas vezes eu já tinha visto aquele vídeo e mandava? É vídeo que você manda por aí, né? Para algum edital, alguma coisa, então não é aquele vídeo. E aí, quando estendeu, o que a gente fez? A gente tinha esse vídeo. Aí a gente saiu para a rua com os nossos espetáculos, montamos na quarentena, assim, sozinhas, no meio do nada, para fazer a introdução, o Seja Bem-vindo, e depois dar tchau e pedir para contribuir. Uhum. A gente daí reeditou e daí estreou. Gente, ficou sensacional. Eu falei, por que eu não pensei nisso antes? Nossa. Tem que ter introdução. Acho que tem o rato de biblioteca que eu fiz num trapiche aqui perto, que a gente mora na praia, né? Uhum. E tava um dia lindo, parece um mar. Gente, é muito. Daí, assim, o início e o final, assim, eu ficava, ai, que fofo. Ficava admirando o nosso trabalho, assim, tipo, olha que lindo, olha aí, foi legal, hein? Daí a gente ficava, sabe, se curtindo na internet. Uhum. Nossa, que delícia. Ficou orgulhosas, né? Olha que Sim, trabalho que eu fiz. sim. Nossa, que... Olha essa edição. Não, esse corte foi legal. Hoje não se empolga, né? Uhum. Nossa, muito bom ouvir isso, muito uma redescoberta, né, de si, assim, dos seus trabalhos, de nossa, muito delícia isso. E aproveitando o gancho, queria muito saber quais perspectivas, assim, que vocês tiveram até agora, né? Porque a gente ainda está em quarentena, ainda não saiu vacina, tal, ainda está nesse contexto, ainda que diferente hoje de quando começou. Mas quais perspectivas vocês têm hoje que vocês não tinham antes, assim, ou às vezes que perspectivas que afloraram mais, né? Tanto enquanto pessoas, artistas, enquanto companhia, assim, queria muito saber de vocês. Bom, uma coisa que mudou, digamos assim, e que também de certa forma é um desafio para a gente, que a gente já está há tanto tempo, né, assim, e fazendo várias ações e coisas, e experiências, e aí surgiram muitos editais, né, e aí é como fazer esse teatro de animação virtual, né? O que é legal? Então, essa experiência, né, que a gente teve do Anima Rua On e da própria Bienal, nós estamos agora numa fase da Bienal de criação de oficina online, que também é um desafio, assim. A gente criou um personagem boneco para dar aula, tá? Porque eu acho que eu não fico bem, tá? Tô dando entrevista aqui, daí pro chapéu, tal, eu não fico bem no vídeo. A Jaque fica melhor, mas a gente resolveu fazer um boneco que apresenta, entendeu? Um boneco que dá aula, então imagine a complexidade da coisa. Então, digamos assim, só que a gente está vendo que tem coisas que funcionam e são muito, muito legais. Então a gente está, assim, é lógico que a gente quer voltar para as ruas, isso aí é fundamental, enfim, trabalhar. Mas a gente vê que esse lugar do vídeo, esse lugar das redes sociais, esse lugar da internet, e que a gente pode sim fazer teatro e teatro de animação e fazer uma coisa muito diferenciada. Eu percebi assim, eu não sei, eu gosto de ver espetáculos, enfim, de teatro de animação, e ver aquela coisa que, olha, aquilo é artesanal, olha como que ele fez aquilo, que não seja truque de vídeo, sabe, de edição. Eu acho que aí a gente tem essa coisa do artesanal, de fazer uma manipulação e filmar, e jogar uma luz. Daí, às vezes, eu vejo um espetáculo e eu falo, olha, que bacana. Então, isso abre um campo, você fala, nossa, a gente tem lugar, sim. Eu, por exemplo, estou com muitas ideias para a gente criar espetáculos para esse momento, no virtual, mas que tenha essa pegada, né, como é o Lambe, como é um espetáculo, como é
né? Você está próximo do artista, né? Próximo desse artesanal, Sim. né? Dessa coisa humana mesmo, que não é uma máquina, não é uma animação, né? Uhum. Animação no sentido... Acho que você entendeu, né? Que eu falei, não é Sim, animação ali numa GIF, por exemplo, né? Uma coisa sim, pronta, sim. que Uhum. você cria, né? Ali artesanalmente. Sim, sim. Tu vê a construção humana daquilo, assim, né? Isso, Não tão aquele passo a editada, assim. passo. Uhum, uhum. Eu acho que assim, para mim, desde que a gente decidiu fazer Anima Rua, comecei a pesquisar muito, né? Essa coisa de como funcionam as redes, assisti a live da Marília Mendonça, que foi a mais bombástica, né, de todos os tempos. Depois vi como eles fizeram toda a programação para ter toda aquela repercussão. Assisti espetáculos, enfim. E aí o que eu percebo assim é que uma coisa que é muito legal é a gente descobrir que a gente não precisa necessariamente se encontrar para fazer uma reunião, né? Pra gente, tipo assim, tem coisas que a gente pode fazer pela internet que dá super certo. A gente está lá com a rede de mulheres bonequeiras, a gente fez uma reunião esses dias. E aí, assim, tá a Catarina lá no Nordeste, tá não sei quem lá no Sul, e a coisa anda, a coisa funciona, né? Então é muito legal isso. E sobre o fazer artístico, aí eu vejo que tem muita coisa que também muita gente está se jogando, se lançando. Vejo que tem muita gente que não está resistindo ainda, né? Que não, enfim, não se adequou a esse momento. Mas eu acho assim que eu, pelo menos depois dessa experiência, eu tenho vontade assim de criar realmente coisas para o online e que sejam artísticas, né? Levar a arte para o espaço virtual, eu acho que é um desafio grande, mas é muito necessário, né? Porque eu vejo que tem muita bobagem, muita notícia ruim e os algoritmos que te levam a viver dentro de uma bolha, né? E aí, assim, faz muita falta ter a arte nesse espaço também. A gente pensa em ocupação que já é o nosso normal, né? Ocupar as ruas, ocupar o espaço real, mas também eu tenho pensado muito nessa ocupação virtual com arte, né? Como conseguir chegar a alguma coisa para você uma animação que te toque, né? Como tem o trabalho, por exemplo, da Inês Passic. Sim. Ela faz, né, os títeres corpóreos, ela tem uns vídeos assim lindos que ela tem feito, que é aquela coisa que você assiste que você se emociona, né? Então eu acho que no virtual o que está faltando é isso, né? A gente ver coisas que a gente se emocione, que aquilo, né, nunca vai ser uma experiência como presencial, mas enfim, eu tô nessa buscando isso, assim. Seja tanto enquanto registro, né, de algo que é para ser ao vivo, tanto uma criação feita para essa linguagem tecnológica, né? Eu também concordo que abriu muito, assim, porque são duas formas. Às vezes uma pessoa vai se identificar mais com uma ou com outra, mas essa questão do registro do próprio trabalho também é algo que eu acho que fez a gente pensar muito sobre, né? Como a gente está fazendo, como está gravando, né? Porque imagina. Como a gente está se promovendo também. Exatamente. Né? Exatamente. Eu fui revisar, a gente revisou as nossas contas do Instagram, a gente revisou o Facebook, porque assim, a gente só vai postando, de repente na quarentena você se dá conta que aquilo tá um samba do crioulo doido, assim, né? E que não é bem assim, aquilo existe um formato, né, para que as pessoas empatizem com o teu Instagram, por exemplo, né? Então, aí agora a gente também descobre isso, né? E o tipo de público que você quer que também, né, se aproxime de você, né? Se você quer atingir um público, por exemplo, infantil, você tem que ter uma imagem, uma paleta de cores, você tem que ter sei lá, uma música, alguma coisa, né, para chegar, tocar, né, nesse público, né, num público mais
um público que lê, por exemplo, que não gosta muito, sabe? Tipo, um público como eu, assim, né? O que eu procuro, né? Uhum. Esses dias a gente fica passando o dedo procurando, eu falei, nossa, isso aqui é lindo, ainda fiquei olhando, falei, nossa, há quanto tempo eu fiquei aqui, né? A gente tá muito tempo, né, na frente agora das telinhas, né, do Uhum. celular. Uhum. Eu falei, o que me pega, né? Então a gente está observando isso Sim. também, né? Se observando também seu Sim. comportamento, né? O que te move, o que te paralisa, o que te choca. Uhum. Isso tudo é informação para você crescer no seu trabalho também, né? Sim. E uma preocupação assim que eu tenho também é tanto lá no início, agora e depois, é também de não ser uma coisa de youtuber, Aham. né? Essa é uma preocupação particular, assim, trágica, né? De não ter essa Sim. coisa tipo, e aí, galerinha, beleza? Que é uma Uhum. linguagem, tudo Uhum. bem, eu acho válido, Uhum. acompanho canais, mas eu acho que a arte ela precisa encontrar uma outra forma, né? Uhum. Porque esse é um formato, né, de youtuber, é uma coisa formatada para atingir um público, mas enfim, tem suas questões. Então eu acho que também como artista é isso, né? Como chegar com arte, né? E não ser só um, mais um canal, né? Uhum. É entender justamente como a proposta de vocês, não só de vocês, né, mas de cada grupo, assim, a sua identidade é Isso, expressada nessa outra forma, né, de isso. comunicação, que é que está com todo mundo, né, em diferentes gerações, diferentes locais, então realmente é bem é muito, parece simples, assim, modos diferentes, tal, mas realmente parar e tudo e tem que ter essa mediação, né? Essa outra forma de linguagem, de contato, esse outro timing, né? O tempo inteiro é realmente, porque quando, que nem vocês falaram, vai lançando na rede social, é porque pensei assim, você está ali, você está montando, você está apresentando, você está fazendo produção e virtualmente é uma forma de contato, realmente, né? Tipo, você está fazendo a Uhum. mediação de divulgação de uma forma. Agora, pensar o conteúdo virtual criativamente, artisticamente, já é uma outra perspectiva, né? É outra coisa. Às É vezes uma até coisa que a gente vira, tem assim. pensado muito, assim, com a Bienal principalmente, porque vai ser a primeira, né? A gente tem essa coisa da Bienal em Paranaguá, tem todo um conceito, né, que a gente quer difundir a linguagem na cidade. Uhum. Não é só mais um evento, a gente gostaria realmente que deslanchasse na cidade essa linguagem que não tem uma caixa, se eu não me engano, só do Rude, que está na nossa programação. E aí, assim, a gente está resistindo muito porque a gente quer fazer presencial, Uhum. né? A gente optou a oficina, que é a contrapartida social, por ser online, mas está sendo um desafio muito grande, porque a nossa oficina ela é para professores e alunos. Uhum. E aí a gente descobriu que chegar em alunos é muito difícil, Uhum. porque tem que ser através dos pais, tem toda uma dinâmica, então, que é muito difícil, a gente tá se batendo um pouco ainda para saber como chegar nas crianças que não estão necessariamente todas na frente do celular, Uhum. né? E que é ótimo, mas que também a gente fica também um pouco de mãos atadas, assim, né? Uhum. E aí é um desafio. Não sei como vai ser a programação. Talvez a gente tenha que fazer online, porque também já está se estendendo um bom tempo. A perspectiva para um meio do ano que vem é muito longe e assim, talvez a gente tenha que fazer de forma virtual, mas eu não sei como vai ser isso, Uhum. justamente por querer acessar, atingir a cidade, né, de Paranaguá, que é uma cidade portuária, mas que as redes a gente não entende muito bem como ela funciona, né? Uhum. Então, enfim, a gente está enfrentando esse desafio, quebrando um pouco a cabeça ainda com isso. Uhum.
Aquele né? fazer e construir. Como a experiência do Anima Rua On, que foi super bacana, foi muito legal, mas a gente não sabe exatamente qual o alcance para o público, né? A gente quer muito que a Bienal seja para o público comum, né? Esse pessoal que está aí na frente da tela, de repente, mas que vai assistir, vai descobrir a linguagem, enfim. E queria, então, por favor, divulguem, gente. Tem espaço agora para vocês falarem o que quiserem, as redes sociais, os projetos, o que está rolando, os prazos para a gente não perder de se inscrever. Você quer falar? Pode falar. Bom, primeiro nós somos a Trágica Cia de Arte. Nos sigam no Instagram e no Facebook. Trágica Cia de Arte, você encontra a gente. Anima Rua On, temos o canal no YouTube, youtube.com/AnimaRuaOn. O Instagram nós estamos como @AnimaRuaCWB. No Facebook é Anima Rua. A Bienal, tanto no Facebook como no Instagram, é @bienal.lamb. Acho que são essas 3 redes, né? Que a gente está nessas frentes aí. Sigam a gente. Por enquanto, a gente está com a inscrição da oficina de Teatro Lambi Lambi, que é para a cidade de Paranaguá, a princípio, até dia 25 de setembro. E a programação da Bienal a gente não sabe quando vai ser. Mas sigam a gente nas redes. Se inscrevam. Gente, e aí vai ter lá toda a informação. Gente, muito, muito, muito obrigada. Delícia estar aqui com vocês mesmo. Muito obrigada.